Muitos compostos que nós encontramos no nosso cotidiano são ácidos e bases da química orgânica. Sendo assim, bora dar uma olhadinha nas definições de acidez e basicidade. Bora lá? Nós temos 3 definições para compostos que são classificados como sendo ácidos e bases. Definição de Arrhenius, Bronsted-Lowry e também a definição de Lewis. Nós sabemos que Arrhenius indica que um composto ácido é aquele que vai liberar íon H+, em solução aquosa, enquanto as bases liberam íons OH-. É importante lembrar que, para a definição de Arrhenius, nós temos a limitação do meio aquoso. O ácido só ocorre, assim como a base, em meio aquoso. Só temos a liberação de H+, e OH-, respectivamente aqui para o ácido e para a base, se tiver moléculas de água. Segundo Bronsted-Lowry, a definição para ácido é uma espécie que vai doar prótons, enquanto uma base ela recebe o próton. Lembrando que o próton nada mais nada menos é que o nosso íon H+. O hidrogênio tem apenas um próton e um elétron. Ao perder o seu único elétron, ele fica como sendo o próton. Por isso que o íon H+, ele também é conhecido como próton. Lembrando, uma reação de neutralização ácido-base, segundo Arrhenius, nós temos a reação do H+, com o OH-. E numa reação de ácido e base, segundo Bronsted, nós temos a transferência do próton do ácido, e aí a base ela vai receber esse próton. Ainda na definição de Bronsted-Lowry, nós devemos lembrar dos pares conjugados, né? Nós temos aqui, por exemplo, nessa reação, entre o ácido acético com água, formando acetato e um H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio, né? A definição de pares conjugados. Primeira coisa, vamos lembrar quem que é o ácido e quem que é a base. Note que aqui nós temos o ácido acético, ele está doando, né, o próton para a água. E quem doa o que que é? É ácido. E quem recebe o que que é? É uma base. Então nós temos a água atuando como sendo uma base. Na reação de volta desse equilíbrio químico, nós estamos vendo que o íon hidrônio ou hidroxônio está doando o H+, o próton, para o acetato. Então, quem doa o que é? Ácido. E quem recebe o que é? É uma base. Sendo assim, então nós temos aqui, o composto é ácido, a água está atuando como sendo uma base, o acetato também atua como uma base por receber aí o próton, enquanto o H3O+, aqui está atuando como sendo um ácido, certo? Espécies químicas, nessa definição de Bronsted-Lowry, que se diferem pela presença de um próton, de um íon H+, são chamadas de pares conjugados. Então, note, nós temos o ácido acético fazendo par conjugado com o ânion acetato, uma vez que eles se diferem pela presença de um próton. O ácido tem o próton, o acetato, que é a sua base conjugada, não tem. A água, note que se difere aqui pelo íon H3O+, por um próton também. Então, nós temos os pares conjugados. A água é a base conjugada do íon H3O+. Belezinha? E a última definição que nós vimos, ou que nós temos na química de um modo geral, para compostos que são ácidos e básicos, a definição de Lewis. Lembrando que Lewis é o titio taradão pelo par de elétrons. Sendo assim, um ácido é aquele que pode receber, aceitar, ele é aceptor de pares de elétrons, enquanto uma base ela é doadora de pares de elétrons, né? Então, se nós considerarmos aqui uma reação de Lewis, né, de ácido e base, a gente pode pegar aqui a amônia, e lembrando que em cima do nitrogênio, que é o nosso átomo central, nós temos um par de elétrons. E aqui ele está reagindo com o HCl. O que vai acontecer é a quebra da ligação aqui entre o hidrogênio e o cloro. Este par de elétrons, então, ele vai ser compartilhado com esse hidrogênio, formando uma ligação covalente dativa. E aí, nós vamos ter a formação aqui do produto do NH4+, e também do Cl-. Então, note, a amônia está doando par de elétrons. Então, ela está atuando como sendo, vou colocar aqui corretamente, como sendo uma base. Enquanto o hidrogênio do HCl, por estar recebendo esse par de elétrons, é classificado como sendo um ácido, né? De um modo geral, a amônia e também as aminas são básicas por conta da presença desse par eletrônico que pode ser compartilhado com uma outra espécie chamada de ácido de Lewis. Muito bem, então são essas as 3 definições que nós temos de ácidos e bases. Arrhenius, Bronsted, Lowry e também a definição de Lewis. Bom, o que mais que nós sabemos sobre esses compostos, né? A gente pode definir a força de ácidos e bases, e o primeiro caso que a gente estuda é o grau de ionização ou grau de dissociação. Grau de ionização seria para os ácidos especificamente, porque o ácido ioniza em solução aquosa, pensando em Arrhenius, enquanto as bases sofrem um processo de dissociação iônica, né? Mas, de modo geral, a gente pode chamar tudo de grau de ionização. O grau de ionização é dado pela letra alfa e é calculado como sendo a quantidade de moléculas ionizadas dividido pela quantidade total de moléculas. O importante aqui é a gente
se lembrar do resultado dessa conta. Então, por exemplo, se o alfa ele for maior que 50%, nós vamos ter uma espécie, seja um ácido, seja uma base, que é forte. Se nós tivermos o alfa entre 5% e 50%, aí ele já é chamado de moderado semiforte. Moderado, eu gosto mesmo de chamar de meia boca. E se o alfa, então, for menor que 5%, nós vamos ter um ácido ou então uma base que é fraco, né? Então, por exemplo, se a gente tiver aqui 100 moléculas foram adicionadas lá num copo com água, por exemplo, 100 moléculas de um ácido qualquer, e aí a gente tiver, por exemplo, 98 moléculas que foram ionizadas, a gente vai ter aqui não sei escrever mais para a gente, ionizadas. Agora sim, né? A gente vai ter um alfa equivalente aí, ó, 98 foram ionizadas, pelo total, que eram 100, a gente pode colocar isso em porcentagem, né? Equivalente, então, a 98%, né? Multiplicando aí o valor, claro, por 100, beleza? Sendo 98% alfa, o grau de ionização, então ele é classificado como sendo um eletrólito, um ácido ou uma base forte. No caso aqui, como são moléculas, um ácido forte, beleza?